Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui embaixo e aperte o sininho para que você receba notificações em primeira mão quando, o nosso próximo vídeo for publicado aqui no YouTube. Se você também quiser participar, tem canal no Telegram, tem um grupo no WhatsApp onde eu coloco algumas mensagens, posto ali em primeira mão quando o vídeo também sai e nós vamos conversando. Será um prazer ter você cada vez mais pertinho de mim, caminhando juntas. Então, o nosso vídeo dessa semana é um tema muito pertinente ao nosso universo feminino. Nós mulheres tendemos a ter alguns sentimentos que tentamos esconder de nós mesmas, mas eles são reais e eles acontecem. Então, o nosso tema dessa semana é vencendo a inveja. Temos muitas vezes vergonha de admitir, eu sinto a inveja, mas a verdade é que todas nós sentimos. E sentimentos são emoções que nós não precisamos concordar e precisamos nos atentar para onde estão as raízes desses pequenos sentimentos, como inveja, ciúme, rejeição, comparação, para que possamos tratar a raiz. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, nosso texto-chave do nosso vídeo de hoje está em 1 Samuel 18, do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou ler com você. Bom, sempre falo aqui que a minha versão é a versão A Mensagem da Bíblia, Você pode ter outra versão, vão ter algumas palavras um pouco diferentes, mas o contexto é sempre o mesmo. Então, vamos lá. Depois que Davi terminou de falar com Saul, Jonatas ficou profundamente impressionado com Davi. Um laço muito forte de amizade se desenvolveu entre eles. Jonatas se comprometeu totalmente com essa amizade com Davi e desde então passou a ser seu principal defensor e melhor amigo. Saul acolheu Davi em sua casa para que ele não retornasse mais à casa de seu pai. Jonatas, pela forte amizade que tinha com Davi, fez um acordo com ele. Ele o formalizou com uma dádiva, entregou a ele a sua vestimenta real e suas armas, armaduras, espada, arco e cinturão. Tudo o que Saul mandava Davi fazer, ele fazia e fazia bem feito. Ele era tão bem sucedido que Saul encarregou das operações militares. Tanto o povo quanto os membros da corte de Saul aprovavam e admiravam a liderança de Davi. Quando o exército voltava para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todos os vilarejos de Israel cantando e dançando, recepcionando o rei Saul com tamborins, cânticos festivos e gritos de vitória. As mulheres cantavam: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito incomodado com aquilo. Tomou o refrão como um insulto pessoal e disse: deram crédito a Davi por dezenas de milhares e a mim somente por milhares. Quanto menos se esperar, entregarão o reino a ele. Daquele momento em diante, Saul teve inveja de Davi e ficou de olho nele. E aqui, até aqui, mulheres. Então aqui nós podemos ver que Davi e Saul estavam vivendo em perfeita harmonia, Eles tinham ali uma certa cumplicidade. Eles estavam lado a lado. Davi achou graça aos olhos de Saul. Ele abriu, Saul abriu as portas de sua casa, colocou Davi para dentro, falou que ele não precisava mais retornar para a casa dos seus pais. Jonatas, o filho de Saul, se tornou o melhor amigo de Davi e compartilhou com ele aquilo que ele tinha de mais precioso, que era aquilo, que protegia ele, a sua armadura, as suas armas, o seu escudo. E nós vemos que ia tudo muito bem, Davi era um homem que não só Saul confiava, mas o povo confiava. O povo confiava naquilo que Davi, na posição de Davi, naquilo que Davi fazia. E a palavra de Deus que nós acabamos de ler, ela diz que Saul tinha um grande apreço, E tudo que Davi fazia, ele fazia muito bem feito. Até aí ia tudo bem. Mas bastou uma situação para que um sentimento ruim entrasse no coração do rei Saul.
Davi e ele foram aclamados pelas mulheres, né, pela população, quando eles chegaram ali de uma batalha que eles tinham ganho, e as mulheres começaram a gritar: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. E aí note que essas frases que essas mulheres falaram, né, entrou algo no coração de Saul. Ele se comparou com Davi. A comparação entrou. E a comparação fez com que ele olhasse para ele, olhasse para Davi e falasse: tem algo aí. Alerta, como se, né, o coração de Saul fizesse um alerta, ó, cuidado. Esse cara aí tá querendo, né, roubar o teu lugar, já estão dando mais crédito para ele do que para você, e olhe ele a partir de agora com outros olhos. Mas isso só estava dentro do coração de Saul. Nunca Davi quis roubar o posto de Saul, e a gente vê isso muito bem. Algumas outras versões trazem também um outro nome para esse termo inveja. Então, como lemos, né, ali na versão A Mensagem, daquele momento em diante, Saul teve inveja de Davi e ficou de olho nele. Outra versão que diz: daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. E ainda outra: e desse dia em diante, Saul começou a ter ciúme de Davi. E tem ainda uma outra versão que diz: e desse dia em diante, Saul começou a ter ciúme de Davi e a desconfiar dele. Note que Davi não fez nada para que Saul precisasse desconfiar dele, ou ter ciúme ou inveja, né, como as versões dizem. Mas esse sentimento entrou no coração de Saul. E aqui nós temos dois tipos claros de pessoas. Primeiro, Saul. E eu quero que você vá percebendo, né, que às vezes nós pensamos como Saul. Por quê? Saul tinha a posição de rei. Ele era a posição mais, né, elevada. Não tinha ninguém além dele, a não ser Deus. E ainda assim, ele teve inveja de Davi. Por quê? Porque Davi sabia quem era. Saul não sabia quem ele era. Ele podia ter um cargo, ele podia ter uma posição, mas a sua identidade não estava firmada. Ele não sabia de fato quem ele era. Quem ele era para a família dele, quem ele era para o povo e quem ele era perante Deus. Ele tinha a sua identidade distorcida. Como assim, Ju? Ele achava que ele só era quem ele era, né? Ele só era tudo que trazia importância para quem ele era o quê? A posição, era o que ele tinha, eram as suas conquistas, né? Porque a partir do momento que o povo falou, Davi matou dezenas de milhares, ele falou: epa, peraí, não, eu sou o primeiro, eu sou o rei. Por mais que Davi tenha matado dezenas de milhares para o reino dele, né? Como ali o chefe de batalha, ele ainda assim estava com o seu valor distorcido. Ele não sabia o seu valor, ele não sabia a sua identidade, ele não sabia que a sua posição não era por aquilo que ele poderia fazer. Deus não precisava, né, de um rei. O povo queria, mas Deus não precisava. Não era pelo que Saul poderia fazer, não era pelas suas conquistas, nada disso. E quantas vezes eu e você temos uma posição às vezes mais elevada que outra e ainda assim as conquistas dela nos interferem, né? Que eu quero trazer para o âmbito feminino, né? Porque nós somos mulheres, mas também tem sentimento com relação ao homem, com relação a situações, né? Dentro do ambiente de trabalho, na igreja, na família. Infelizmente, esse sentimento nos ronda. O valor de Saul estava no que ele podia fazer, nas suas conquistas. Ele desejava ser sempre o número 1, o primeiro, muitas vezes, querendo que a sua vontade prevalecesse até mesmo a vontade de Deus. Já Davi, ele não agia com base em sua posição. Ali, a palavra de Deus nos diz que Davi, tudo que ele fazia muito bem feito. E nós vemos isso desde lá do campo, quando Davi ainda estava no meio das ovelhas. Ele cuidava das ovelhas de seu pai. Ele enfrentou o urso, enfrentou o leão para salvar as ovelhas. Ninguém via Davi no pasto,
mas ele sabia que tinha um Deus que não tirava os olhos dele. E por isso, se Deus confiou as ovelhas do seu pai ali nas suas mãos, ele fazia o melhor. Ele fazia como se fosse para Deus. E tudo que Davi pegava para fazer era bem feito. Ele não fazia para ser visto pelos outros. Ele não fazia buscando reconhecimento, porque ele sabia que o seu valor não estava naquilo que ele poderia fazer, naquilo que ele poderia possuir. Não era no seu cargo e na sua posição. Não. Estava em quem ele era. Ele passou um tempo no secreto e eu tenho certeza que Deus concretizou, Deus consolidou o caráter e a identidade de Davi, mesmo longe dos holofotes. Davi sabia quem ele era, e mais uma prova de ele saber quem ele era, nós temos quando Samuel vai até a casa do pai de Davi para ungí-lo rei. Ele tá lá, no pasto, escondido, esquecido. E quando ele chega, né, que Samuel fala assim, tem mais algum filho? Porque não é nenhum desses, eu acredito que você tenha outro. E o pai dele diz, tem um, mas ele não é muito importante, né? Parafraseando aqui a palavra de Deus. E ele não manda chamar porque é esse que Deus quer ungir. E Davi, em momento algum, chega ali, né? Tá vendo? Vocês me esqueceram no pasto e eu sou o rei. Não, Davi nunca fez isso. Nós não vemos em nenhum momento, nem quando ele passou perseguição do rei Saul, ele, né, falando, não, mas esse cargo é meu, essa posição é minha. Davi não se importava com títulos, ele se importava em ser visto pelo único que é importante. Ele fazia como se ele estivesse fazendo para Deus e não para os homens. Davi tinha sua identidade muito bem firmada e o seu único desejo era somente agradar a Deus. Davi nunca quis ser Saul. Davi não aceitou os acessórios de Saul. Davi não aceitou a posição, né? Não quis tomar força a sua posição como rei, porque ele de fato já era ungido. Davi nunca quis nada que não fosse dele. Muito pelo contrário, ele honrou Saul até o último dia da vida de Saul. Davi sabia quem ele era. Davi não precisava passar por cima dos outros para conquistar aquilo que Deus já tinha declarado que era dele. Esse é um coração de uma filha, e eu trago isso como uma chave para nós nesse dia. Essa é a chave para que nós não tenhamos a inveja no nosso coração, não alimentemos esse sentimento. Primeira coisa é saber quem nós somos, quem de fato somos para Deus. Quando nós sabemos quem nós somos, nós conseguimos contemplar quem o outro é. Porque sabemos que todos nós somos filhos. Para Deus, todos nós temos valor. Não é porque eu não estou na mesma situação que a outra, que eu sou melhor ou pior. Não. Para Deus, eu sou única, independente daquilo que a minha irmã tem vivido ou deixado de viver. Saul, mesmo sendo o rei de Israel, teve inveja e ciúme de Davi, um pastorzinho de ovelhas. Então, né, não importa a idade, não importa, né, quanto tempo você tem caminhado com Deus, a tua maturidade, saber quem você é, se encontrar nele, vai fazer com que você saiba quem você é para Deus e quem ele é para você. E você não vai ver que não precisa de títulos, né? E você não precisa se comparar com o outro. E agora eu quero fazer uma pergunta para nós refletirmos nesse dia. Quantas de nós, por diversas vezes, alimentamos esses sentimentos em nossas vidas? A inveja, o ciúme, a comparação, a rejeição. Quantas vezes nós perdemos nossos dias pensando e falando, remoendo situações que muitas vezes entraram no nosso coração como uma semente amarga, mas de fato nem foi aquilo, né, que aconteceu, como ali no caso de Saul. Ninguém quis menosprezar Saul. Não, eles estavam engrandecendo tanto Saul quanto Davi. Mas Saul não se contentava em não ser o primeiro. E quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, Ele trouxe mais, né, duas pessoas que não tinham sua identidade firmada e que de alguma forma não eram maduras
né? Não eram filhos maduros como Deus quer nos convidar para sermos. Provavelmente você já conhece a parábola do filho pródigo, né? Contando por cima, né, a parábola, um senhor tinha 2 filhos, né? E um desses filhos chega para esse pai e fala: pai, eu quero a minha parte da herança. E esse pai não pestanejou, ele não reclamou, ele não debateu com o filho, ele falou: ok, se você quer, eu vou te entregar a tua parte da herança. E ele pegou a parte daquele filho e colocou nas mãos dele. E aquele filho saiu pelo mundo, né? Foi, gastou seu dinheiro de forma errada, foi totalmente inconsequente, irresponsável, ficou sem nada, precisou se submeter a trabalhos, né, que ele não precisaria, teve que comer lavagem de porcos. Até o momento que ele se lembra que ele tem um pai, que ele tem uma casa. E aí ele fala: gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou voltar para casa do meu pai, porque lá pelo menos eu tenho comida, eu não preciso estar comendo lavagem de porco. E ele volta, mas ele volta com medo, já pensando, né? Não, eu vou falar pro meu pai: pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de nada e eu não quero nada mais, eu sei o que eu fiz, eu tenho consciência do que eu vivi, das minhas escolhas, e agora eu tenho que aceitar e acatar as minhas consequências, mas me deixa pelo menos trabalhar com os seus servos, com os seus escravos, né? Me dá um prato de comida que já tá tudo certo. E aí, quando Deus começou a falar no meu coração, eu falei: Deus, mas o que o Senhor quer trazer, né? Então, estamos falando de ciúme e imaturidade, né? Que é algo que filhas maduras, eu creio que não alimentam esse tipo de sentimentos. E aí nós vamos, né, no decorrer, falar um pouquinho mais sobre isso. E Deus falou assim: minha filha, todos vocês têm um pouco de cada um desses filhos no seu coração. Se já não tem mais, mas já tiveram, em alguma das situações onde a imaturidade, a inveja e a comparação levaram vocês a viver dessa forma. E aí eu falei: uau, né? Então fala, Senhor, comigo o que o Senhor quer trazer. E ele falou assim: quantas das minhas filhas viveram já como este filho pródigo, né? Que quiseram pegar sua independência. Eu dei tudo o que vocês pediram, eu dei os meus tesouros, eu dei a sua herança para você. E vocês fizeram mau uso disso. E aí então foram por caminhos tortuosos, né? Padeceram no caminho, se submeteram a coisas que não eram para vocês, ficaram escravas do pecado, escravas das suas circunstâncias e das suas situações. Em algum momento vocês se atentaram: peraí, eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho um Deus que cuida de mim, me deixa voltar. Pai, a gente, né? Ele falando: vocês ficam conversando com vocês mesmos: pai, e se eu for até ele e pedir pra voltar? Será que ele vai estar muito bravo? Ele vai ficar me recriminando, vai me humilhar na frente das pessoas? Não, acho melhor não. Eu não tô disposta a passar por isso. E eu quero te dizer neste dia que o pai daquele filho pródigo, quando ele viu que o filho estava vindo, ele correu ao encontro dele e falou assim: meu filho amado voltou. E eu não sei se você está passando por uma situação onde você está afastada da casa do seu pai, se você errou, perdeu algo pelo caminho que ele confiou nas tuas mãos, tem se sentido suja, né? Tem se sentido perdida, desprezada. Eu quero te dizer: volte, não tenha medo. Não tenha medo se o teu pai vai te aceitar ou não. Ele tá te esperando de braços abertos. Ele tem prazer em te recolocar na mesma posição, na posição de filha, sem te humilhar, sem te comparar, sem te rejeitar. O nosso bom pai nunca, nunca ele vai nos rejeitar. Isso é algo que não passa na mente de Deus, é rejeitar as suas filhas. Não importa quão suja nós estejamos, não importa quão longe de casa nós estejamos. Ele vem correndo ao nosso encontro e fala: prepara um banquete, prepara uma mesa, porque a minha filha voltou. Ela voltou. Ele troca as tuas vestes, ele coloca um anel no teu dedo, ele prepara um banquete, ele te diz: vem, filha, porque agora eu vou te alimentar. Vem, porque você é minha filha. Você não vai ficar com os meus servos, não. Você não é esse o lugar que eu tenho pra você. Eu tenho o teu lugar na mesa separado pra você. E eu não sei se Deus
tá falando com você nesse momento, né? Nesse horário. Não sei se é amanhã, tarde ou noite que você está assistindo esse vídeo. Mas eu quero te dizer que você precisa saber que você tem um pai que te ama. Não deixe que o medo, o sentimento de se sentir rejeitada te impeça de chegar ao seu pai. E eu não sei se você já esteve nessa situação, mas por certo, alguma vez você já passou por ela, assim como eu. E Deus falou assim, mas também tem aquele filho que permaneceu. O filho que permaneceu quando viu o pai recolocando o filho que estava perdido no seu lugar, na sua posição de filho. Ele fala, mas espera aí, como assim? Eu tive aqui o tempo inteiro do teu lado, eu não pedi herança, eu não pedi nada pra você, eu tô aqui trabalhando, né? Trabalhando no que é nosso. E o Senhor nunca fez um banquete pra mim, nunca fez uma festa, nunca abriu um vinho, nunca mandou matar um boi, nunca colocou um anel no meu dedo. E Deus fala assim pra ele, meu filho, você teve o tempo inteiro comigo, tudo que eu tenho é teu, é só você desfrutar. Eu nunca pedi que você ficasse trabalhando pra mim. Eu nunca pedi que você fizesse algo para ser reconhecido. Eu te reconheço por quem você é. Você tem acesso a tudo, tudo que é meu. Você não precisa pedir uma festa, é só você querer uma festa. Faça uma festa, até tudo seu, os servos são seus, os recursos são seus, é tudo seu. E aí Deus me falou, quantas filhas minhas estão na minha casa, têm vivido comigo, mas não têm desfrutado do que eu tenho para elas. Elas acham que precisam fazer, assim como Saul, para ser reconhecidas por mim. Elas acham que eu as olho, que eu as aplaudo pelo que elas fazem, pelo que elas têm, por seus dons, por seus talentos, mas isso está muito longe de ser verdade. Eu as amo simplesmente porque elas são minhas filhas. Um filho não precisa fazer nada para receber o amor do seu pai. E tudo que o pai tem, o filho pode usufruir de tudo. Eu não sei você, se você é mãe, eu com certeza acho que você pensa como eu. Os meus filhos não precisam pedir permissão para que eu alimente, para que eles tenham acesso ao melhor de dentro da minha casa. Não. Tudo que eu tenho é deles. É livre acesso. E é isso que Deus nos quer. Só que muitas vezes nós nos comparamos. Epa, se ela tá fazendo mais e tá recebendo de Deus, eu também tenho que fazer. Então eu vou fazer mais. Vou fazer mais, olha aqui, Deus, tá me vendo? Ou, né, dentro da nossa casa. Olha aqui, ó, eu tô limpando. Olha aqui, eu tô cozinhando pra vocês. Vocês não vão falar nada? Cadê o meu valor? Tá aqui, ó, tô fazendo, tô servindo dentro da igreja. Ó, aqui, pastor, tô fazendo aqui, viu? Ó, tô servindo, não esquece de mim, hein? Viu como eu sou boa? E esquecemos que Deus não nos olha por isso. O amor dele vem de forma imerecida. Nós não precisamos fazer nada. Ele já conquistou tudo e ele nos ama com um amor sublime e infinito. E aí, esse filho, né, que permaneceu em casa, ele abraçou o ciúme, a inveja, a comparação. E quantas vezes nós somos assim? Olha lá, fulana, ó, passou, né, tava ali no mundo, tava vivendo o que bem entendia. Agora que voltou para os caminhos do Senhor, olha lá, ó, Deus parece que abriu o céu sobre a vida dela e eu aqui fazendo tudo certinho, eu não tô recebendo nada. Te soa familiar? Nossa, mas tava ali, né, até ontem tava fazendo isso, aquilo, agora aí, ó, e eu nada. Deus, acho que o Senhor esqueceu de mim, Deus. Não é possível. E ele fala, minha filha, sai desse lugar que não foi para aí que eu te chamei. Não é aí que eu te quero. Eu tenho algo muito melhor para você. Saul e esses dois filhos, eles eram imaturos. Eles sentiam inveja, eles não sabiam quem eles eram. A imaturidade, anote isso, a imaturidade nada mais é do que a falta de identidade. A imaturidade é a falta de identidade. Enquanto eu não souber quem eu sou, enquanto eu não souber quem eu sou pro meu pai, eu não vou crescer nem amadurecer. Eu vou continuar como um bebê que o meu pai precisa me mimar, me afirmar o tempo inteiro e me validar. Sabe quando a gente tem filho pequeno, e eu tenho um de 14, quase 15 e um de 9.
E pro meu de 9, ele vai ser sempre, né, o bebezinho. A gente não consegue, né, ver que eles estão crescendo. E eu fico o tempo inteiro, bebê da mamãe, você sabe como a mamãe te ama, meu bebezinho, quem é o meu amor? E a gente fica ali, né, reafirmando quem ele é, quem eles são, o quanto do nosso amor. Não que a gente não tenha que fazer isso para os mais velhos. Mas quando a gente tem, eu que sou filha adulta já, meus pais, eu sei do amor deles, eu sei quem eu sou pra eles, eu sei do valor que eu tenho na vida deles. Eles não precisam ficar mimi, bebê, o tempo inteiro, não é verdade? A gente sabe quem é. E é exatamente assim que acontece com Deus. Quando nós somos novas na fé, quando nós estamos entrando, né, ali para conhecer uma caminhada com Deus, Ele fica, você é minha filha amada, você é amada, você é escolhida, eu te criei, eu que te desejei, eu ansiei por você, você é minha amada. Não que o Pai deixe de falar isso para nós, mas a partir do momento que as palavras de Deus se tornam uma verdade para nós, não precisa ficar o tempo inteiro, você é amada. Ó, Ju, lembra? Você é amada, hein? Ó, não vai esquecer. Não, isso é uma verdade. Eu caminho por essa verdade, eu me posiciono nesse lugar. E é assim que Davi fez. Assim que Jesus viveu. A partir do momento que Jesus foi batizado e dos céus se abriram, e ali veio o Espírito Santo sobre ele, e se ouviu do céu uma voz: este é meu filho amado. Em nenhum outro momento, né, dos evangelhos a gente ouve depois disso Deus falando que Jesus era o filho amado dele. Mas ele fala o tempo inteiro: eu sou filho do homem, eu sou filho de Deus, o meu pai. E ele caminha sobre essa verdade. Não precisamos, como filhas maduras, ficar reafirmando. Basta saber quem somos e nós vamos desenvolver esse senso de maturidade. E hoje, Deus te trouxe aqui nesse vídeo para que você entenda de uma vez por todas. Você é filha. Ele está te convidando hoje a uma vida de maturidade nele. E quando eu tava, né, conversando com Deus sobre essa palavra, sobre tudo que Ele estava construindo no meu coração, tudo que Ele já fez na minha vida nessa área, Ele falou assim, a maior diferença, né? O que difere, Ju, uma filha madura de uma imatura? Eu falei assim, é saber que é filha? Sim, mas qual é a grande chave, o grande ponto da maturidade? Eu falei, Deus, não sei, conta aí pra mim. E ele falou assim, pense nos filhos de uma rainha, da rainha Elizabeth, vamos trazer aqui. Os filhos, né? Qual que é a principal diferença dos filhos dela e dos seus? E eu falei, Deus, os filhos dela são príncipes, né? Reais nessa terra, os meus são príncipes do Senhor. Ele falou assim, mas imagine o filho da rainha Elizabeth e o seu filho chegando no mesmo ambiente. Eu falei, o príncipe ia ser recolocado nos mesmos lugares, numa dos melhores lugares. Ele ia entrar em lugares que os meus filhos não iam entrar. Ele ia ter conversas com pessoas mais importantes que os meus filhos não teriam acesso. E, enfim, eles seriam privilegiados, eu falei, né? Pela posição, pelo título. E Deus falou assim, isso aí. Mas qual que é o ponto-chave que difere os filhos do rei dos filhos que não sabem, né? Que não têm essa posição, não assumiram ainda essa posição. Daí eu falei, Deus, é o acesso. Ele exatamente. Quem sabe que é filho tem acesso a coisas, a lugares que quem ainda não sabe que é filho tem. Eu falei, uau. Ele falou assim, o filho do rei consegue entrar em lugares que outros não entram. Ele consegue estar com pessoas que dificilmente outros consigam. Ele vai estar sentado nos melhores lugares. Ele vai ter acesso a coisas melhores e maiores. E é isso que eu preciso que as minhas filhas entendam. Quando você sabe que é minha filha, que é madura, você vai ter acesso a lugares, a recursos que outras ainda não têm, porque não tem responsabilidade para lidar com isso. Davi foi tido o homem segundo o coração de Deus. Foi tido como, se não o maior, Salomão ali, mas o segundo maior rei de Israel. Saul
foi retirado dele o espírito por desobediência. Sabe-se que Saul foi rei, mas a influência, o acesso que Davi teve em Deus foi muito maior do que o de Saul. Por quê? Porque Saul estava com os olhos naquilo que ele podia ter, nas coisas desse mundo, se comparando, invejando, sem maturidade. Davi não. Davi sabia quem ele era. Davi nunca quis o que não era dele. Davi contemplava o que Deus era na vida dele, quem ele se tornou em Deus. Saul estava com os olhos no lugar errado. E é essa a grande diferença. João 15 diz que ele é a videira verdadeira e nós os ramos. Aquele que permanece em mim dará frutos, e frutos que duram. A chave de conseguir gerar frutos, que a nossa vida produza frutos para o Senhor, que nós sejamos maduras a ponto de florescer, de gerar frutos, é a permanência em Jesus. Essa é a outra chave. Nós só conseguimos amadurecer verdadeiramente a partir do momento que estamos com a nossa vida enraizada no solo da vida de Jesus. Pense comigo, uma semente, ela tem tudo que ela precisa dentro dela para florescer, para gerar frutos, certo? O que nós precisamos fazer para uma semente, para que ela gere frutos? Plantar ela numa terra boa, fértil, certo? E ela, sendo semente, ela vai gerar frutos? Não. Ela precisa passar pelo processo de amadurecimento. Quando ela tiver atingido o nível de maturidade certo, ela poderá gerar frutos. Desde que ela não seja arrancada desse lugar, desde que ela permaneça na terra, sendo nutrida, adubada e guardada ali. E Jesus é lindo porque ele usa as parábolas para falar de nós. E é exatamente isso que ele traz. Enquanto nós não quisermos ou não estivermos dispostas a permanecer nele, nós nunca vamos atingir a maturidade de gerar frutos. E tema, né? Inveja, comparação, ciúme, rejeição, fez por muitos anos parte da minha vida. Eu sentia ciúme da minha irmã, do meu irmão com os meus pais. Eu me sentia filha rejeitada, excluída. Eu me sentia muitas vezes com inveja do favorecimento, né, de meus pais tratarem a gente, né, dar um presente para ela diferente do meu. Eu achava que o dela era melhor que o meu. Eu sentia ciúme, inveja. Colegas na escola, eu sempre queria tirar melhores notas, porque se alguém ficava acima de mim, eu me comparava, me sentia rejeitada. Era algo muito presente na minha vida, né? E me acompanhou em amizades, relacionamentos, dentro do relacionamento dos meus pais, com os meus irmãos. E isso chegou num ponto que eu falei: Deus, eu não quero mais isso. Pai, eu confessei, né, em oração para Deus, eu falei: Deus, eu sou invejosa. Deus, eu sou ciumenta. Eu quero que seja só eu quero ser a primeira, por que eu tenho essa necessidade, Deus? Cura isso, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais ser invejosa, eu não quero mais me sentir rejeitada, Pai. Onde que entrou isso na minha vida? Me mostra, cura. E Deus, quando eu perguntei isso, Ele falou assim: eu vou te mostrar aonde entrou tudo isso na sua vida. E Ele de fato me mostrou. Quando eu tinha cerca de 7 para 8 anos, eu sofria de pneumonias repetitivas todo ano, todo inverno. Cada vez estavam ficando piores. Meu pulmão já estava uma parte comprometida de tanto, né, frequência, internamentos. Criança, né, muito pequenininha ali, desde os 4 anos. Quando chegou nos 7, a médica chegou, a minha pediatra falou para minha mãe: olha, eu preciso que você se mude para um lugar mais seco, né? Aqui em Curitiba, região úmida, o frio intenso e severo tá, né, trazendo isso, dificultando a respiração e o sistema respiratório da Ju, e tá, né, pode gerar algo mais grave, mais sério no futuro. Então ela precisa ficar pelo menos 1 ano em um ambiente mais seco, né, onde, enfim, tenha mais sol, seja mais quente. E a minha mãe meus pais tinham acabado de construir uma casa aqui em Curitiba, minha irmã também pequena, e minha mãe falou: infelizmente não tem como, não tem. E aí a médica era amiga da família, conhecia, né, e na época minha avó morava em Santa Catarina, no litoral,
Ela falou assim, olha, André, eu te aconselho a você deixar a Juliana morar pelo menos um ano com os seus pais, né, lá em Santa Catarina. É um ambiente mais seco, vai ser muito melhor para ela e ela vai fortalecer o pulmão. E a minha mãe falou, ok, então vamos optar por isso, né? Daí meus pais conversaram com os meus avós e decidiram que eu iria ficar um ano lá. Eu tinha 7 anos. E pra mim foi muito difícil, uma criança de 7 anos, né? Eu amava os meus avós, eu morava, né, as minhas tias junto. Eu amava passar as férias, pra mim passar 30 dias de férias lá era uma festa. Mas passavam-se os 30 dias, eu e minha irmã voltávamos para casa dos meus pais. E eu sabia que mesmo sendo pequena ali, eu ia ter um ano morando na casa dos meus avós. E não era sempre que eu poderia ver os meus pais, né? A situação financeira na época era delicada, a gente tinha acabado de construir 2 crianças pequenas e, enfim. Eu lembro até hoje de não poder falar todo dia com os meus pais, porque naquela época a ligação só poderia ser à noite, porque era mais barato, né? E não era sempre que eles podiam ligar. Não era sempre que eles poderiam me visitar, porque, né, eram algumas horas de viagem e combustível, enfim, não dava. Eu lembro que estava um período grande, alguns meses sem ver os meus pais, e a minha tia precisou vir para Curitiba para fazer um exame. E ela falou assim, Ju, se você não tiver prova, né, nada, conversa com a professora, que daí você vai com a tia para ver o pai e a mãe. E eu tava tendo provas, e eu menti pra minha avó e pra minha tia, eu falei, não vou ter nada. Porque a saudade era muito grande, né? Eu falei, depois eu me viro com as provas. E aí eu vim pra Curitiba com a minha tia. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu não esqueço da cena até hoje. Meu pai foi buscar a gente, né? Eu e minha tia na rodoviária. Quando nós chegamos na nossa casa, a minha irmã estava brincando, alegre, porque ela também estava com saudade. A gente sempre foi muito próximo, unida, né? Ela sempre foi minha melhor amiga. Até porque éramos 2 meninas com pouca diferença de idade, então a gente brincava muito, brigava também, mas brincava bastante. E naquele momento, ela tava, a gente, né, na casa ali, tava ela brincando com um cachorrinho. Ela, olha, Ju, né, agora a gente tem um cachorrinho, e que legal, e ela alegre contando, daí eu olhei aquela cena, ela brincando com o cachorro, minha mãe ali, meu pai com ela falou assim, e ontem a gente foi no McDonald's. E naquele momento, olha que coisa pequena. A minha irmã tinha 5 para 6 anos na época, ela nem sabia que aquilo ia me afetar ou gerar esse sentimento, né? E foi ali a porta de entrada. Por quê? Porque quando eu vi a cena, eu me senti não pertencendo mais àquela família. Eu me senti excluída, eu me senti rejeitada. E quando entrou a rejeição, entrou também a comparação. Olha, você não come McDonald's faz quanto tempo? Eles nem se importam com você. Porque, ó, pra ela, eles têm dinheiro. Pra você, não. Tá vendo? Ele já tem até um cachorro que você sempre quis e eles nunca deixaram. Agora tem um cachorro. Ó, teu lugar não é mais aqui. Mentiras que Satanás foi lançando na minha mente e eu ali com 7 anos, sem saber distinguir, abracei. Nisso entrou a inveja. Olha, ela tem... é assim então, né? O ciúme. Fiquei com um sentimento de, muitas vezes, de raiva da minha irmã por ela estar vivendo aquilo com eles. E Deus falou assim, foi ali, filha, que entrou todas essas sementes ruins no teu coração. Mas a inveja, a comparação, o ciúme, todos eles são ramificações de um só, de uma raiz que é mais profunda, que é mais densa. Eu falei, Deus, e qual é? E ele falou pra mim, é o medo. Naquele momento você sentiu um medo de não fazer parte. Você sentiu um medo de não ser amada. Você sentiu um medo de ser esquecida. O medo é a raiz de todos os males. O medo de não ser aceito. Medo de ser insuficiente. Medo de não ser vista. Saul teve medo de perder o seu cargo para Davi, medo de que as pessoas preferissem Davi do que ele. Os filhos do Senhor da parábola tiveram medo, o medo de voltar, de ser rejeitado, o outro medo que o irmão tomasse seu lugar, o medo de perder tudo que ele tinha, medo de ser esquecido. Mas Davi não tinha medo. Ele enfrentou o gigante, ele matou o urso e o leão, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que era amado por Deus.
A palavra de Deus nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo é a raiz de todos os males. E nós só conseguimos arrancar o medo pela raiz quando nós deixamos o amor de Deus entrar. E é o amor que nos preenche e que remove o medo das nossas vidas. O medo nos traz, todos esses sentimentos ruins. O amor nos cura. O amor é a chave mais poderosa do reino dos céus. Jesus ouviu do Pai: este é o meu filho amado. E hoje Deus quer estabelecer a nossa filiação. Ei, Juliana, você é minha filha amada. Ei, Maria, você é minha filha amada. Ei, Gisele, você é minha filha amada. Renata, Gabriela, eu não sei o seu nome, mas declaro que Jesus está falando para você. Ei, você é minha filha amada. Eu te amo. Você não precisa ter medo de ser esquecida, medo de não ser vista, medo de ser ignorada, medo de ser rejeitada. O meu amor é o que te basta. O meu amor é suficiente, filha, para eliminar, para remover todas essas raízes que têm te ferido por completo. Ele remove essas raízes e hoje ele está plantando uma semente de amor novo, um amor do alto, um amor que vem dele no seu coração. Você é minha filha, eu te amo. Mantenha os olhos em mim, mantenha os olhos em Jesus, mulher. Eu não sei o que você passou, eu não sei aonde foi que a rejeição, que a inveja, que a comparação entraram na sua vida, mas eu quero te dizer hoje, se abra para o amor do Pai entrar. Mantenha os seus olhos nele. É somente o amor que vem dele que suprirá tudo o que você precisa. Pessoas, coisas, situações não vão suprir o amor que você só vai ser preenchida por ele. Como filhas maduras, filhas saradas, filhas curadas, filhas que sabem quem são, filhas amadas. Nós temos direitos e deveres. O Pai nos dá, Toda casa com bom andamento, toda boa mãe tem lá na sua casa os direitos e os deveres, não é? Assim, aqui em casa tem. Então, os direitos que você tem como filha, como amada do Pai, é viver o melhor dele. Ele abriu a casa, é tudo seu, você pode desfrutar do melhor. Você tem livre acesso a tudo que é do seu Pai. Se ele tem alegria, você tem acesso. Se ele tem esperança, você tem acesso. Se ele é bom, você tem acesso à bondade dele. Se ele tem cura, você tem acesso às curas ilimitadas. Tudo que é do seu Pai, você tem acesso. Nele é nosso dever, nosso direito, de sermos quem somos. É nosso direito tomar posse, nos posicionar no lugar de filha e de contemplar, de ter prazer em quem nós somos. Ele te fez de forma única. Você foi feita exatamente da maneira que você deveria ser. Não há nada de errado em você. Claro que quando nós nos submetemos ao senhorio de Jesus, o Espírito Santo nos transforma de glória em glória. Ele nos deixa cada dia mais parecidas com Jesus. Mas não significa que nós precisamos ser outra. Não preciso ser a fulana, não preciso ser a ciclana para ser filha. Não, quem eu sou, há prazer em ser quem você é. Os deveres que nós temos como filhas de Deus. Honrar ao rei em tudo que nós fizermos. Davi fazia tudo da melhor forma. Nós somos representantes de Deus nessa terra, como filhas. Os meus filhos, A gente tem isso como mãe. Olha, quando você for na casa da fulano, dos outros, você se comporta. Porque depois eles vão falar que eu que não eduquei bem. Não é assim. Deus fala isso. Olha, filhas, vocês vão lá, vocês se portem como filhas, porque é o meu nome que vocês estão levando. É o que eu tenho feito que vocês estão levando. Nós precisamos também nos submeter ao senhorio do nosso Pai, a honrar quem Ele é na nossa vida, a saber que nós somos filhas que devemos honrar, obedecer, em todo o tempo a Ele. E nós somos representantes desse reino, desse Pai em todo o tempo. O que você tem falado? Como você tem falado?
né? O que você tem falado na ausência das pessoas? Quais são os tipos de pensamento que você tem mantido aí na sua mente? Se tem algo que não está alinhado com quem Deus é, nós precisamos remover isso da nossa vida e trazer, né, a verdade, trazer quem Ele é, trazer o que os céus dizem a nosso respeito. Não é o lugar que você está. Davi estava escondido no pasto. Não são os acessórios que vão te fazer chegar ao conquistar o que Deus tem. Davi rejeitou a armadura, Davi rejeitou as espadas, ele foi com aquilo que ele tinha, com as pedrinhas. O que fez Davi chegar no posto de rei foi ser quem ele era, conhecer o Pai e saber quem ele era para Deus. É saber quem somos, é a nossa identidade firmada, é deixar a inveja, a comparação de lado e abraçar com amor quem nós somos, que vai nos levar aonde Deus nos quer. Mulher, a poder em ser você. Para viver o que Ele tem para nós, nós precisamos nos posicionar nele, nos entregar por completo e não mais nos distrairmos. Eu quero que você abra comigo em João 3:29 para nós concluirmos. João 3:29 diz assim: como poderia sentir inveja se sabe que a festa acabou e que o casamento terá um bom começo? Aqui é João Batista falando com os seus discípulos. Eles chegaram para João, né? Trazendo o contexto aqui para nós. Eles chegaram para João e falaram: João, escuta, cara, você não tá vendo? Tem lá um Jesus, aquele que você batizou, agora ele tá batizando o povo tá deixando de ser batizado por você e tá indo se batizar com ele? Você não vai fazer nada? Aí João falou assim: como eu poderia sentir inveja? Como eu poderia sentir inveja? Não sei, não tem como eu sentir inveja de Jesus, porque eu sei quem eu sou. Eu sei qual é o meu lugar, eu sei para que eu fui criado, eu sei qual é o meu chamado e Ele está cumprindo o chamado dele, chegou o tempo, eu não tenho que sentir inveja, eu tenho que contemplar e me alegrar com aquilo que Ele tem vivido. E aqui João traz para nós uma grande verdade. Nós não precisamos nos comparar, precisamos deixar as vozinhas que vêm, você não tá vendo? Olha lá, fulana tá vivendo tudo isso, né? Você não vai fazer nada? Não, eu não vou fazer nada. Eu vou me alegrar porque ela de fato entendeu quem ela é. E eu sei quem eu sou. Tem lugares que eu vou ser flecha, tem lugares que eu vou ser o arco. Tem momentos que eu vou ser a arqueira, que vou mandar a flecha pra frente. A gente precisa saber quem nós somos, para que nós fomos chamados, qual é o nosso lugar. Quando nós entendemos isso, mulheres, não há espaço para inveja, não há espaço para comparação. Eu sei que eu sou filha e eu estou vivendo o que eu devo viver. Eu sei que você é filha e que você vai viver o que você tem que viver e eu vou contemplar o que você está vivendo. Porque como um corpo bem ajustado, nós precisamos umas das outras. E para concluir, eu quero te convidar a fazer uma oração. Se você percebe que há a inveja, a comparação, a rejeição, enfim, o ciúme, qualquer sentimento que esteja te prejudicando, que prejudique os seus relacionamentos, que prejudique você se enxergar como de fato Deus te fez, quero que você em oração peça, pergunte para o Pai, pergunte para o Espírito Santo: Pai, onde entrou isso na minha vida? Nós precisamos saber da raiz para que isso não tenha mais chance, não tenha mais lugar e espaço nas nossas vidas. Quando eu perguntei para Deus aonde foi, eu pedi perdão para Ele por ter concordado com isso por tantos anos. Foram mais de 25 anos concordando de que eu era rejeitada, de que eu não era amada pelos meus pais, que a minha irmã era privilegiada. Quando eu entendi isso, quando eu percebi que eu estava concordando com uma mentira por tantos anos, eu me arrependi, eu pedi perdão e eu quebrei todo o acordo que eu fiz com essa mentira por tantos anos. E a partir dali, eu me deixei ser preenchida pelo amor do Pai. Eu deixei Ele me mostrar quem eu era para Ele. Eu consegui, relacionamentos mudaram. Eu não conseguia mais viver nesse lugar. Eu poderia entrar ali num sentimento de vir, sabe? Porque não é de uma hora para outra, a gente precisa ser intencional. Mas eu percebia que eu estava entrando num lugar ali, opa, a comparação tá vindo, vou sair daqui porque aqui não é o lugar que eu mais posso estar. Eu me posiciono e falo: não,
E eu tô sentindo, eu não vou estar livre de sentir, entendam? Mas eu não vou mais concordar com isso. Ela não vai mais fazer parte de mim, né? Ó, eu olho ali no Instagram, a fulana tá viajando, nossa, olha a vida dela, ai meu Deus, o que... Não, opa, não, a minha vida é boa, eu tenho um bom marido, eu tenho bons filhos, minha vida não é perfeita, mas ela é a melhor que Deus desenhou pra mim. E eu entro nesse lugar de contemplar. Que bom que a fulana tá viajando. Que bom que ela tá vivendo e desfrutando do que Deus tem pra ela. E eu vou desfrutar e viver aquilo que Deus tem pra mim. Não é o que você tem, não é o que você pode fazer, não é o que você sabe, é quem você é. Essa é a chave. Espero que o Senhor tenha, né, trazido para o seu coração aqui a mensagem, que tenha entrado, né, aquilo que Ele de fato queria falar com você. Que Deus te abençoe. Que essa mensagem traga cura, traga renovo, traga verdade sobre a tua vida e que você desligue esse vídeo hoje sabendo que você é filha. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por cada mulher que chegou até aqui, por cada filha amada que o Senhor trouxe para assistir esse vídeo. Que de fato o Senhor venha trazer cura, venha trazer transformação e renovo para a vida de cada uma das suas filhas. Que o Senhor mostre para cada uma delas, Pai, o preço que o Senhor pagou por elas, o valor que elas têm para você. Como o Senhor as vê, Deus. Filhas tão preciosas, tão amadas, tão desejadas, de fato escolhidas por Ti. Muito obrigada, Pai. Eu abençoo a vida delas. Nós quebramos agora toda mentira que tem se levantado contra a vida das minhas irmãs, Pai. Nós não vamos mais permitir nos concordarmos com as mentiras que Satanás tem trazido sobre quem nós somos, sobre quem as outras são e sobre o que nós precisamos fazer para que o Senhor nos ame. Põe a tua verdade no nosso coração de que nós já somos amadas, de que nós já somos filhas, de que já é tudo nosso, já está disponível. Nós não precisamos de mais nada. O Senhor é suficiente para nós, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por toda a honra, todo o louvor e toda a glória a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Até quarta-feira que vem. Beijo.